Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso curso de sólidos. Agora nós vamos entrar no capítulo 13, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das colisões e a aproximação que a gente vem usando até agora sobre o tempo de relaxação. Esse capítulo é o capítulo 13 do curso, mas ele é o capítulo 16 do Ashcroft e Mermin, né? Então, nesse capítulo, a gente vai então tentar um modelo um pouco mais elaborado do efeito das colisões, alguma coisa que permita a gente analisar como é que é esse tempo de relaxação, que é o tempo médio entre colisões, ou o inverso do tempo de relaxação, né, que a gente vem usando até agora, a probabilidade de haver uma colisão no intervalo dt. Mas, por enquanto, a gente tratou isso de forma geral, só dizendo, esse é o tempo e pronto. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho melhor sobre quais são os efeitos que estariam por trás e que influenciariam esse tempo de relaxação e o efeito que isso tem, então, na dinâmica dos elétrons, né? Como a gente já viu em capítulos anteriores, e desde o modelo de Drude, né? As colisões elas têm um papel importante nas propriedades de transporte, né? Porque é através delas que a gente tem o restabelecimento do equilíbrio termodinâmico, né, num sólido. Então, hoje, a gente conhecendo um pouquinho mais de próximo, né, um modelo um pouco mais real para o sólido, é como se a gente tivesse a interação entre o gás de elétrons, ou os elétrons que formam a parte responsável pela condução elétrica, os portadores leves de carga, né, interagindo com a parte mais massiva, e a interação entre essas duas grandes partes é que restabelece um equilíbrio termodinâmico, então, no sólido. Como a gente viu e vem falando desde o modelo quando a gente introduziu a teoria de Bloch, é que as principais fontes de colisão agora têm de duas origens. Um que é defeitos no arranjo cristalino ideal do sólido e a agitação térmica dos íons, né? A gente já comentou isso, porque se o sólido fosse se um sólido cristalino fosse um arranjo periódico perfeito, nós não teríamos, por exemplo, esse primeiro efeito, que é a quebra de periodicidade, gerando centros de espalhamento para os portadores de carga. A agitação térmica, a gente já comentou um pouquinho, a gente sempre vai ter à medida que o sólido vai estar em alguma temperatura, né? E nós vamos estudar isso em capítulos mais adiante, onde a gente vai incluir especificamente a contribuição, por exemplo, do movimento dos íons, né, na condução térmica, nas propriedades térmicas, né? Muito bem, o primeiro aspecto, então, que é sobre o defeito. Então, o que a gente chama de defeito? A definição geral de defeito é toda quebra de simetria ou da ordem idealizada do sólido. Então, lembrando que um sólido cristalino, a gente idealiza de que forma? É um arranjo periódico de átomos que produzem um potencial periódico, por enquanto, né? Produzem um potencial periódico e os portadores leves de carga interagem com este potencial que tem, teoricamente, periodicidade infinita. Então, isso é o que a gente idealiza do sólido. Então, quando a gente vai para um cristal real em que a gente não tem isso, a gente diz, isso aí é um defeito. Então, na verdade, defeito é o que mais tem, porque todo sólido cristalino, por melhor que seja a qualidade cristalina, sempre vai ter defeito, sempre vai ter a probabilidade de ter uma quebra de simetria num determinado lugar. Então, defeito cria regiões localizadas no cristal, localizada no espaço real, né? No qual o potencial é diferente do restante. Ou seja, ali ele deixa de ser, ou o potencial como um todo deixa de ser periódico. E como é que, quando a gente considera defeitos, ou para quem estuda defeitos, na teoria dos defeitos, como é que a gente estuda isso? A gente diz assim, o resto tudo é periódico
e esse lugarzinho aqui é um lugar diferente. Então eu vou olhar primeiro o efeito desse lugar diferente, né, imerso num mar periódico. E aí a gente extrai propriedades. Tá? Então, em teoria de defeitos, é assim que a gente faz. Os defeitos, então, podem ser de duas origens gerais. É uma das classificações possíveis para defeitos. Que é a origem extrínseca, que é quando... extrínseca significa, vem de externo, de objetos diferentes, que é quando estão presentes espécies químicas que são diferentes dos constituintes do sólido. Ou eu posso ter uma origem intrínseca. Intrínseca é do próprio objeto, né? É uma quebra do ordenamento que é produzido pelos próprios elementos químicos do sólido. Deveria ter, não tem, está na posição diferente do que seria esperado pela ordem periódica perfeita e assim por diante. Uma vez que esses defeitos sejam criados, uma vez criados, os defeitos extrínsecos estarão sempre presentes no sólido. Como é a origem externa, quando eu preparo um determinado sólido cristalino, a depender de como eu faço, eu já embuti nele, às vezes até sem querer, é o que a gente chama de impureza, uma certa quantidade de espécies químicas que eu não imaginaria. A gente costuma chamar de indesejáveis, mas indesejável assim, porque está ali sem eu permitir, né? Então, eles apareceram por conta do processo em que o sólido foi gerado. Ou, às vezes, eu coloco de propósito. Aí é dopante. Né? Então, semicondutores, por exemplo, os nossos computadores, celulares e qualquer dispositivo envolvendo semicondutores hoje, eles são baseados em defeitos extrínsecos que são produzidos intencionalmente. Você coloca um determinado dopante numa certa concentração para produzir as propriedades, algumas das propriedades que a gente vai comentar nesse e nos próximos capítulos. Então, uma vez que eles sejam criados, os defeitos extrínsecos estarão... O sempre presente é meio forte, mas a gente... Porque tem defeito que pode, depois de um tempo, sumir? Tem, principalmente se ele estiver próximo da superfície. Mas vamos dizer que, na grande maioria dos casos, a chance é que se os defeitos extrínsecos estão lá, quando a gente for olhar de novo esse sólido mais para frente, eles vão estar lá de novo. Né? Então, uma vez presentes, eles estão sempre no sólido. Já os defeitos intrínsecos, ou seja, aqueles que a origem vem dos próprios elementos químicos do sólido, eles podem ser criados ou destruídos por efeito térmico. Então, quando eu pego um material, por exemplo, esquento, aqueço muito, e é fácil de entender por quê, né? Eu pego um material cristalino e vou esquentando. À medida que eu for me aproximando do ponto de fusão, o que é uma fusão? Não é virar um líquido? Não é os átomos saírem da sua ordem periódica perfeita, a longo alcance, né? Então significa que à medida que a temperatura vai subindo, vai aumentando a mobilidade, os íons podem começar a andar pelo sólido. Então o defeito intrínseco, ou seja, a quebra da periodicidade pelos próprios elementos químicos do sólido, eles são gerados termicamente. Tá? A agitação térmica dos átomos e íons, será que eu pulei alguma coisa? Não. A agitação térmica dos átomos ou íons da rede, por outro lado, que seria a segunda fonte de espalhamento, né, dos portadores de carga. Aqui a gente não está tão interessado com o defeito, com os átomos e íons em si, mas o efeito disso na dinâmica dos portadores, né, na dinâmica de elétrons e buracos. Então, a outra fonte é o espalhamento pela própria quebra de simetria pela agitação térmica dos átomos e íons. Eles produzem quebra instantânea de simetria, o que significa que se eu pego um sólido numa certa temperatura e eu pudesse fotografar a posição dos átomos ou íons, indiferentes, ou moléculas, cada vez que eu fotografasse, mesmo que o sólido estivesse, a temperatura fosse uniforme, constante, cada vez que eu tirar a foto, eu vou ver que os átomos e íons vão estar um pouquinho diferentes. Porque como eles vão estar sob agitação, essa energia térmica produz uma energia cinética média dos átomos, eles vão estar vibrando, o que a gente chama, em torno das posições de equilíbrio. Então, cada vez que eu fotografo, eu vou ver uma situação diferente.
Então eu tenho o que a gente chama quebra instantâneas de simetria, né? Já que os íons, então, estão nessa constante agitação térmica. Esse efeito ele pode ser medido, por exemplo, das fontes de alargamento dos picos de difração de raio-x. A gente viu lá no capítulo de difração de raio-x que, se fosse um arranjo periódico perfeito, o que eu deveria ter? Uma linha, né? Quando a condição de Bragg é satisfeita, né? Ou eu estou analisando exatamente a incidência no plano de Bragg, né? Na condição de Bragg, eu teria uma interferência construtiva que produziria um máximo do pico de difração, não é isso? Então eu esperaria que os picos de difração fossem bem estreitos, né? Bem finos e bem intensos. E às vezes o que a gente percebe é que quando a gente mede eles são largos. Se a gente muda na temperatura, a gente vê que uma das fontes de alargamento, uma delas, dos picos de difração de raio-x é exatamente a agitação térmica, né? Esse é um dos possíveis efeitos. Na média temporal, então, se eu tiro várias fotos, aquela ideia das fotos, se eu tiro várias fotos e depois pego um íon e acho qual é a posição média dele, nós vamos ver que ele ocupa a posição da rede Bravais. Tá? Então, na média temporal, os íons estão na posição de Bravais agitando em torno. Né? Por isso é que eu tenho ainda o pico de difração, mas ele não é exatamente um pico fino. O fenômeno de colisão, então, essa agitação térmica, ela, obviamente, como a massa dos íons é muito maior do que a massa dos elétrons, eles se movem mais lentamente, né? Se a gente pensar a lei de equipartição de energia, né, lá da termodinâmica, ou da teoria cinética dos gases, a gente pode pensar KBT, né, a energia térmica, KBT, se eu pegar um sólido a temperatura ambiente, KBT dá da ordem de 30 milieletronvolts, tá? Dessa ordem de grandeza, 30 milieletronvolts. Então, se eu tenho um átomo pesadão com energia cinética 30 milieletronvolts, a velocidade dele vai ser bem menor que se eu tiver um gás de elétrons com massa pequenininha na mesma temperatura. Então, o fenômeno de colisão, no entanto, o fenômeno de difração de raio-x pega a posição média, né? Então o pico aparece porque a gente gasta um tempo para medir a difração, então a gente está fazendo uma média temporal, né? Num intervalo de tempo razoavelmente longo, de acordo com o movimento dos íons, mas a colisão dos elétrons não. O fenômeno de colisão é muito rápido. Então, é como se fosse assim, os elétrons que vão colidir com os átomos, eles sentem essa mudança instantânea, essa quebra instantânea de simetria. Então, ele é afetado pela agitação térmica. Uma consequência natural desse processo é que em baixas temperaturas, então, a agitação térmica deve reduzir e esse efeito deve diminuir drasticamente, né? Então, essa é uma propriedade interessante, né? Conclusão importante que a gente tem dessa apresentação. A contribuição para as colisões devido à agitação térmica dos íons e defeitos intrínsecos dependem da temperatura. E a contribuição para as colisões vindas dos defeitos extrínsecos, aquele de origem de outros elementos químicos, não dependem, o livro fala, mas eu diria, dependem muito fracamente da temperatura. Para todos os efeitos, então, se a gente for olhar no frigir dos ovos mesmo, nós vamos ver que vai ter uma dependência. Mas, para todos os efeitos, a dependência é tão mais fraca do que a própria agitação térmica e os defeitos intrínsecos, o surgimento ou a destruição de defeitos intrínsecos por efeito da temperatura, que é praticamente a contribuição em função da temperatura é nula. Então, de cara, a gente já teria uma dica, né, de como separar o efeito que vem desse primeiro grupo ou do segundo. Baixa bem a temperatura, bota em 0 Kelvin, se eu conseguisse. Né? Esses dois aqui, a agitação térmica dos íons e os defeitos intrínsecos, que na verdade têm origem na mesma base, na agitação térmica. Né? Eles devem reduzir muito e o que deve sobrar seria a colisão que vem dos defeitos extrínsecos. Tá?
tem um segundo aspecto importante aqui nas colisões, é que esse é o primeiro aspecto, então a colisão com a quebra de simetria. O segundo aspecto importante é que as colisões dos elétrons com a rede, na verdade, a colisão, se eu pegar um elétron, depende de todos os outros elétrons de duas formas diferentes. Bom, formalmente depende da interação elétron-elétron. Então, é claro que se eu tenho elétrons, como eles têm cargas negativas, né? Então eu teria que, para ser rigoroso, levar em conta a colisão elétron-elétron, né? A interação elétron-elétron, inclusive no processo de colisão com os átomos e íons. Mas essa dependência, em geral, é menos importante, ou ela é mais fraca do que as outras. Então, às vezes a gente desconsidera. Ou primeiro não leva isso em conta e depois leva de forma aproximada. A segunda maneira, ou a segunda fonte, digamos assim, da interação elétron-elétron é mais importante, que é o seguinte: a colisão elétron-elétron depende da distribuição dos elétrons por conta do princípio de exclusão de Pauli. Porque um elétron só pode ser espalhado numa colisão para um estado desocupado. Então, se eu imaginar um elétron que vai sofrer colisão com um defeito aqui da rede, seja ele por qualquer origem, ou por agitação térmica, ou porque é um defeito intrínseco ou extrínseco, né? Ele vai ser espalhado. Ora, ele só pode ser espalhado para um estado desocupado, mas os estados só são desocupados a depender de como é a distribuição de todos os outros elétrons. Então, a colisão de um elétron com um defeito, se eu pensar nesse modelinho, vai depender da distribuição de todos os outros. Então, dependem de todos os outros elétrons da rede, porque ele só pode ir para um estado desocupado por conta do princípio de exclusão de Pauli, né? Então, as colisões vão depender de G de N, né? Que a gente viu no capítulo passado, da distribuição dos elétrons, seja ela no equilíbrio ou fora do equilíbrio. Se a gente considera uma distribuição geral num instante qualquer, R, K, enfim, né? Depende daquela distribuição naquele instantâneo que está acontecendo aquela colisão. Então, num determinado intervalo de tempo dt, eu tenho vários elétrons sofrendo colisão com defeitos da rede que dependem da distribuição de todos os outros elétrons, porque eles só vão poder ser espalhados para estados que estejam desocupados. Tá? Então, o processo de colisão, o que é que a gente está querendo dizer? É que para tratar corretamente o processo de colisão, o tempo de relaxação não vai poder ser independente do GN. Porque ele tem uma dependência formal de como é a distribuição de todos os outros elétrons. E o terceiro aspecto, já atrapalhei aqui a surpresa, é que as colisões dependem da distribuição dos elétrons nos estados. No instante da colisão, porque o processo de colisão em si depende da posição em que os elétrons estão no sólido, né? Então, obviamente que a colisão, mesmo que eu pegar um elétron aqui colidindo com defeito, o processo de colisão vai depender de qual é a posição dele e a velocidade, né? Se a gente pega a teoria quântica das colisões, em que a gente considera um centro espalhador e uma carga, a gente vê que isso aí depende do que a gente chama parâmetro de impacto, né? Depende de como o objeto, os dois objetos que vão colidir, qual é a velocidade média, o momento, a posição deles, né? Então, dependem, de novo, de como é o GNR de KT, porque vai depender não só da posição, como da energia, né? E a energia é função de K, do N e do K. Então, vai depender de quem é o GN de RKT. Então, nos dois casos, né? Ou nos três principais aspectos, digamos assim, a GNRKT, ou seja, a função de distribuição num determinado instante t para o sistema de portadores de cargas, ela vai ter uma influência importante sobre o processo de colisão. Tá?
Bom, vamos parar por aqui, porque essa aula já ficou bastante comprida. Na próxima, então, a gente vai usar agora essas ideias para começar uma dedução, então, de como é que ficaria esse processo, então, de colisão e de como a gente pode caracterizar o tempo de relaxação, que é o parâmetro que até agora a gente usou para caracterizar as colisões, tá? Então, mas isso então vai ficar para a próxima aula. Valeu, pessoal, até a próxima.